e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, quem é este ladrão? Quando você lê o contexto, fica claro para nós que o Senhor Jesus está falando do nosso adversário, do nosso inimigo, do tentador, daquele que não desiste de nos causar mal, de nos provocar mal, o diabo. Aí é Jesus quem nos informa que ele veio para roubar, matar e destruir. É por essa razão, amados, que eu queria pensar com você um pouquinho sobre esse tema. Roubaram a humanidade dos humanos. De algum modo, a nossa humanidade está sendo sequestrada. E você vai entender o que eu estou falando. Se você fizer uma análise sensata, uma análise sincera do mundo atual que a gente vive, você vai detectar que o ser humano está piorando, não melhorando. Você vai detectar que parece-me que com o avanço da tecnologia, o avanço dos mundos digitais, nos tornaram piores. Ou, se não nos tornaram piores, revelaram o pior de nós, que por alguma razão antes poderia estar oculta, mas agora está revelada. Parece-me que antes, há alguns anos, a gente era um pouco mais consagrados. Não sei se você concorda comigo. Eu tenho a impressão que a gente orava mais, que a gente lia a Bíblia mais, que a gente era mais crente. E digo gente de uma maneira geral. Mas eu posso dizer isso afirmando com relação à minha própria vida. Às vezes eu olho e falo, Senhor, eu já fui mais crente, eu já orei mais, eu já jejuei mais, eu já li mais a Bíblia do que leio, eu já tinha mais fome pelo Senhor do que tenho. Por alguma razão, parece-me que a humanidade está regredindo. E não, eu não gosto muito desse termo que usam, e não evoluindo. O ser humano não evolui. A gente aprende. Mas evolução é uma palavra que não poderia se aplicar a nós humanos. De alguma maneira, amados, a gente vê que está sendo difícil para muitas pessoas amar o ser humano. Já perceberam isso? A gente vê nos jornais, eu vi uma reportagem que há famílias que gastam mais com o pet do que com gente. Mais com um animal do que com uma pessoa. Porque, curiosamente, às vezes está mais fácil de amar um pet do que uma pessoa, para muitas pessoas. De algum modo, a inversão de valores tem acontecido. E tem, sim, sido espantadas e reveladas ao mundo. Há famílias que gastam fortunas com um animalzinho. E já sabemos que há famílias que resolveram adotar animais como filhos e optaram por não ter filhos. É claro que não estou dizendo que quando um casal tem só animal, o casal está fazendo uma preferência em detrimento de filho. Às vezes tudo tem o seu tempo. Mas é fato que isso tem acontecido. O ser humano tem amado muito, não ao outro, amado muitas coisas, e às vezes ao animal. E é interessante isso, amados, porque o próximo que Jesus nos mandou amar como a nós mesmos, né? Devemos amar o próximo como a nós nos amamos. O próximo a quem nós devemos amar é o próximo que a gente tem muito medo. A gente sai de carro, e se você for por uma cidade um pouquinho maior do que Alto Caparaó, que não é muito difícil de achar, você não deixa o seu carro aberto. Não deixa. Você parou em qualquer lugar, numa cidade maior, a primeira coisa, você sai do carro, você tranca e confere se trancou. Eu já morei em outras cidades. E quando chego, geralmente nas cidades maiores, a recomendação é, pastor, tranca o portão. Tranca a casa.
Porque nós temos o hábito, graças a Deus, o Alto Caparó é um cenário diferente, mas que tem, sim, piorado, infelizmente, em alguns sentidos. Mas você percebe que essa liberdade que nós temos, às vezes saímos de casa, a gente não está preocupado em trancar a porta. Mas um pouco mais que a gente avança, a gente está preocupado em trancar a porta. Por causa de quê? Por causa do cachorro? A gente está preocupado por causa de quê? De um animal? Não, a gente está preocupado por causa do próximo. O humano que deveria eu amá-lo e ser amado por ele, está me causando mais medo do que o animal. Por essa razão, muitas vezes as pessoas estão optando por ter um animal do que ter alguém humano ao lado, já que o humano, que deveria ser digno do meu amor, muitas vezes me causa tão mal. Pois é. Aí veio esse texto e Jesus diz o seguinte: olha, o diabo que está aí, ele tem 3 funções específicas de Jesus, que é roubar, matar e destruir. Aí você poderia pensar, eu já escutei isso um dia, pastor, eu estava um dia em Carangola, nós colocamos à frente da igreja, nós colocamos câmeras, que filmava a entrada da igreja, do templo, filmava o interior do templo e a secretaria da igreja. Aí colocamos, ok. Um dia alguém parou lá, que não era membro da igreja, parou em frente a lá. Vocês sabem como é que funciona lá a primeira de Carangola. Alguém deixou a bicicleta ali. Foi na farmácia, comprou alguma coisa, quando saiu a bicicleta não estava mais lá. E era uma bicicleta que não tinha muito valor, talvez, em termos de números, em termos de dinheiro, mas tinha valor histórico para aquela pessoa. A bicicleta era daquela mais antiga, que foi dos antepassados da pessoa, e ela se desesperou porque entrou na farmácia, quando saiu a bicicleta não estava mais lá. Ela viu que tinha uma câmera, ela procurou: pastor, tem como ver a imagem lá, para a gente tentar identificar? Aí a gente foi ver a imagem. E a imagem era o seguinte: um ser humano sentado na calçada, percebeu a chegada dele, montado na bicicleta. Ele desmontou da bicicleta, colocou a bicicleta lá em frente, percebeu que o rapaz entrou na farmácia, questões de segundos, percebendo a entrada, pegou a bicicleta, montou e saiu. Nunca mais a bicicleta foi vista. E aí a câmera não é tão nítida, não deu para ver muita questão do rosto. Eu falei: vou te passar a imagem, você procura a polícia e vê o que você faz. Não conseguiu ter resultado. Pois é, o ser humano, que é digno do meu amor, que eu devo amar e ser amado por ele, é o ser humano que rouba. Aí muita gente diz: não, pastor, o diabo roubou minha bicicleta. Como alguém que talvez pode ter o carro roubado. O diabo me roubou, levou meu carro. Pois é, será que é o diabo que rouba? É esse tipo de roubo que o diabo veio fazer? Será que o que o diabo veio roubar é o dinheiro nosso? Será que o que ele veio roubar é a bicicleta nossa, é o carro nosso? Será que é isso que ele veio roubar? Bom, eu entendo que não, sabe por qual razão? Porque a bicicleta do satanista também é roubada. O satanista pode ter o carro roubado. Porque se o diabo viesse roubar a bicicleta, o dinheiro, a casa, ele deveria roubar só então dos crentes, não daqueles que são dele. Mas todo mundo, quer crente, ímpio, quer qualquer religião do mundo, é roubado. Então ele não veio roubar, não é nossa bicicleta, ele não veio roubar, não é o carro nosso, nem o nosso dinheiro. Ele veio roubar muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu tenho a impressão que nós estamos sendo roubados e nós, às vezes, não nos demos conta do roubo. É como um ladrão que um dia roubou uma joia e trocou a joia. Tinha uma joia de ouro original, ele pegou algo bem parecido, bem semelhante, mas pirata, colocou no lugar, pegou o original. O proprietário olha aquilo dali e não percebe, porque está vendo algo que é parecido, mas não é a verdadeira. Foi roubado e não sabe que foi. Levaram dele a joia preciosa, mas ele não se deu conta. Então, o que o diabo veio nos roubar, amados? Eu penso que ele veio nos roubar aquilo que é de mais precioso que Deus nos deu. Eu separei aqui pelo menos 4 coisas, embora existem muito mais outras, mas eu separei pelo menos 4 coisas que o diabo veio roubar de nós, que está tirando de nós a nossa humanidade. Primeiro, o que, pastor, o diabo veio roubar, matar e destruir? Primeiro, ele veio roubar
a nossa capacidade de amar. Amados, não preciso de chover no molhado, embora eu sei que estou chovendo no molhado ao dizer isto. Está faltando amor no mundo. É bíblico isto. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e tem se esfriado. Aí a pergunta que eu lhes digo é: quanto é muito para você? Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Quanto é muitos? Se você tem um grupo de 100 pessoas, se eu falar que 30 pessoas o amor delas esfriou, é muito para você? Porque a Bíblia vai dizer muito a ideia de quase todos. Aliás, a nossa versão é traduzida até por quase todos. Nos últimos dias, o amor de quase todos. Quantos são quase todos? Se eu disser num grupo de 100, 30, não são quase todos. Se eu disser num grupo de 100, 50, não são quase todos. Agora, eu precisava dizer, num grupo de 100, olha, 80, 90, aí sim, quase todos. Então a Bíblia está dizendo que no mundo, nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriaria. Então está faltando amor. Não está faltando discurso, não. Falar de amor, as canções falam, os ímpios falam, a TV fala, as novelas falam, tudo fala. Mas eu não estou falando de falar, eu estou falando de praticar. Eu amo Hebreus, porque Hebreus no capítulo 12, 13, encerrando a carta, o autor fala de tudo, sobre Cristo ser o sumo sacerdote, sobre Cristo ser maior do que Moisés, maior do que os anjos, Cristo é tudo. Aí ele vai concluir a carta e diz: então, pratique o amor. Se Cristo é o que é, e é de fato, então pratique o amor, materialize o amor, não só diga, mas faça, demonstre. Amados, o ser humano está perdendo a capacidade de amar. Está roubando essa... Deus nos deu e compartilhou conosco esse atributo, porque amamos porque Deus compartilhou esse atributo comunicável conosco. Só amo porque fui amado. E Deus doou isso a mim, então posso. Agora, o diabo está roubando isso de mim. E o ser humano tem ficado cada vez mais gelado, mais frio, mais distante. A gente vê discursos, por exemplo, assim, que nós temos que pregar o evangelho na Europa, e temos. Nós temos que pregar o evangelho no outro lado do mundo, e temos. Mas às vezes o discurso não condiz, porque essa pessoa que diz que tem que pregar o evangelho do outro lado do mundo, ela não consegue atravessar a rua para pregar. Não condiz. Tem que pregar lá, mas e aqui? Então não condiz. A gente vê discurso que nós temos que amar mais, mas quando a gente vai para as redes sociais, a gente vê esse ser humano aprovando. O sujeito cometeu um crime recentemente. Se a polícia não chega, ele tinha sido linchado. Porque a sociedade que diz que tem que amar é o seguinte: cometeu um crime, tem que morrer para pagar por esse crime. Notem, então, o sujeito cometeu o crime. Não sei o que ele fez, matou, roubou, não sei o que, mas é algo ruim, ok? Ele cometeu. Aí eu, em nome de um discurso bonito, digo: já que você cometeu isto, ou assassinato, ou um roubo, ou um crime, já que você cometeu isso, você tem que morrer. Ele fez isso, ok, ele cometeu o crime. Aí eu digo: você então tem que morrer. Eu tenho que cometer um crime também. Aí eu cometo um crime em nome do discurso. Ele matou por ódio. Aí eu digo: não, então você tem que morrer porque você matou. Aí eu mato também. O mesmo que quem cometeu eu acabo fazendo. Consegue compreender? Um pouco complexo, mas dá para entender. Amados, a sociedade que diz que tem que amar, se não segurar, mata as pessoas. Mata. O que o diabo está roubando da gente? A nossa capacidade de amar. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa. As coisas mais importantes da vida não se pegam, não se apalpam, não se tocam. Você pega no amor? Alguém já pegou no amor? Não 1 quilo de amor. 10 quilos de amor. Ninguém de nós nunca pegou, ninguém de nós nunca viu, mas todos sabemos o que é o amor. Você pega na alegria? Chega na farmácia e fala: eu queria 3 comprimidos de alegria. Não se pega, não se vende, não se produz.
Mas você sabe o que é alegria. Você sabe. As coisas mais importantes da vida não são tocáveis, não são palpáveis, não são visíveis, mas elas podem ser sentidas. O amor, sim. Embora eu não pego, eu não toco, eu não posso ver, mas eu sei o que é o amor. Portanto, amemos mais, amados. Amemos aqueles que pensam como a gente pensa. Amamos e devemos amar aqueles que não pensam como eu penso, porque tem acontecido algo na sociedade cruel. Te amo até o momento que você discordar. Pensou diferente de mim, discordou de mim? Não te amo mais. Vai para o seu canto que eu fico no meu. A nossa sociedade, a que diz que é para tolerar, é a mais intolerante de todas as que já passou por essa terra. A quem, em nome do discurso que tem que amar e tolerar, se você pensar diferente, repudia e não anda mais com você. Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar pessoas que pensam igual a gente, mas pessoas também que pensam diferente da gente, que gostam de coisas diferentes da gente. Coisas que às vezes nós não gostamos, mas a pessoa gosta. Tem um estilo de vida diferente. Pois é, eu te amo. Aí, sabe o que o diabo está ensinando para nós? Que a gente tem que amar os iguais. E muitas vezes chega dentro da família da gente, no casamento da gente. Por que você está mal com o cônjuge? Porque é tão diferente de mim. Não pensa igual eu. Então, o que aconteceu contigo? Ele diz, deixei de amar. Mas por que deixou de amar? Deixei de amar porque é muito diferente de mim. Mas quem disse a você que não é para você amar porque é diferente? Só pode ser o diabo. E você acreditou. Na verdade, se é para amar quem é igualzinho a gente, então não vamos amar ninguém. Porque ninguém é igual a gente. Então, você que é casal, casado, você que é da família, que tem a sua família, não deixe de amar porque a pessoa é diferente de você, não. Às vezes o filho pensa assim, meu pai é tão diferente de mim, minha mãe é diferente de mim. Ou os pais pensam, meus filhos são diferentes de mim. Pois é diferente, mas é digno do seu amor. Ame. O amor transforma, o amor cura, o amor restaura. Então tem muita gente precisando, não é nem de discurso, tem muita gente precisando de amor. Ame mais. Mas o diabo veio roubar de nós a nossa capacidade de amar. A segunda capacidade que o diabo veio roubar, matar e destruir é a capacidade de pensar além das emoções. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. Você sabe que nós somos racionais, nós somos emocionais. Todos nós. Os homens mais racionais, as mulheres mais emocionais. Os homens menos emocionais. Alguns, né? Porque tem uns homens aí que não sei, acho que estão bem emotivos. Os homens menos emocionais. As mulheres mais emocionais e menos racionais, no geral. Agora, o que tem acontecido? Tem havido sim um desequilíbrio. Deus nos deu razão, cérebro, para pensar sobre a emoção. Então, às vezes, escutem-me, às vezes eu sentirei algo, mas eu não posso deixar ser levado por aquilo que senti. Consegue compreender? Eu sentir não é aquilo que deve reger a minha vida, mas é eu pensar. Não é à toa que Romanos 12, a Bíblia diz para a gente apresentar um culto a Deus racional. Deus não quer de mim um culto emocional. Meu Senhor, Pai, aleluia. Eu posso chorar no culto, não tem problema. Eu posso demonstrar emoções no culto, não tem problema. Mas desde que elas passem primeiro pela razão. Porque entendi, me emocionei. Esse é o culto que Deus quer. Eu compreendi quem tu és, eu compreendi o teu amor, eu compreendi o quanto sou amado. Isso me emociona, Senhor. Pois é. Então você pode se emocionar. Agora, a emoção por emoção é barata, é vazia e não traz mudança nenhuma. Perguntaram para aquele grande pregador que veio aqui no Brasil, fez até palestras, pregações aqui no Maracanã, Billy Graham, estava custando lembrar o nome dele. Perguntaram a ele, há uns anos, qual tinha sido a maior decepção do seu ministério. Ele disse, a maior decepção foi ver os estádios descendo gente. Meu pai já foi, talvez alguém aqui já tenha ido, há uns anos.
Quando Billy Graham fazia um apelo, vinha uma multidão do estádio, quase que o estádio todo descia. Aí ele disse que era tudo emocional. A maioria das conversões foram emocionais. Sentiu, mas não passou por aqui. Então, se não passou pela razão, não há mudança de comportamento. Amados, sabe o que o diabo tem roubado? Eu tenho visto uma geração que está pensando com emoção. Eu não sinto. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está presente no culto mesmo que você não sinta. Deus está presente no culto mesmo que você não sinta. A gente pode sentir, mas Ele está presente mesmo que eu não sinta. E eu já fui em culto que eu não sinto Deus, mas eu falo, Deus, eu sei que o Senhor está aqui. E sabe por que eu sei? Porque a Bíblia diz que o Senhor anda no meio dos candeeiros. Candeeiros são as igrejas. Então, se a Bíblia diz, é razão. Senhor, o Senhor disse que anda, o Senhor disse que faz, então eu acredito, ainda que eu não sinta. Consegue compreender? Aí sabe o que o diabo tem feito, amados? Roubado muitas vezes a nossa capacidade de pensar em detrimento da emoção. Estamos sendo governados por emoções. Eu li um livro, recomendo você a lê-lo, se você quiser, posso até emprestá-lo, do Tiago Brunet. Ele escreveu um livro, o título do livro é Dinheiro é Emocional. Só a introdução do livro já vale o que você paga pelo livro. Dinheiro é emocional, ele diz, sabe por que as pessoas compram muito? Por causa da emoção. Porque está com um problema emocional, compra para preencher o problema. Aí comprei e preenchi, só que o problema volta a aparecer. Por que volta a aparecer? Porque eu não tratei como devia tratar, com o remédio certo. Aí eu compro de novo. Aí satisfiz o desejo. Aí eu volto a comprar de novo. Dizer que vira um ciclo. Aí ele vai dizer que dinheiro é emocional. Quem controla a emoção consegue lidar melhor com o dinheiro. O livro é exponencial. Mas o diabo tem roubado a capacidade de muita gente de pensar. Aí você vê adolescentes entrando em ciladas. Sabe por que entra? Porque não quer pensar, quer sentir. Eu sinto, pastor, eu me encanto quando eu vejo aquela menina, eu fico com a perna bamba, eu tremo, eu desconcerto. Pois é, cuidado com as emoções. A Bíblia diz lá, Paulo foi escrever a Timóteo, diz, fuja das paixões da mocidade. Paixão é um sentimento incontrolável. Paixão me domina. Cuidado. Por que você vê muitos casamentos, muitas famílias sendo destruídas? Por causa da emoção. Nós não somos chamados para sentir em primeiro lugar, nós somos chamados a pensar, para depois sentir. Eles sabem disso. As propagandas são baseadas naquilo que você sente. Dizem que o brasileiro compra carro com base na emoção e não na razão. E é verdade. A gente compra carro como? Eu gostei, bonito. A cor legal. Mas isso é o carro? Isso não é o carro. Eu lembro meu pai quando trocou de carro um dia, meu pai comprou um Fiat Palio, era vinho. Aí tinha um Fiat Palio vinho para nós comprar, acho que tinha um outro também de outra cor para nós comprar, era um prata. O prata era mais novo, era melhor, mas o vinho era mais bonito na cabeça da minha mãe. E qual que nós compramos? Nós compramos o vinho, porque era o mais bonito. Porque a gente é emocional, a gente gosta e a gente quer aquilo que emocionalmente me satisfaz. Talvez eu estou entrando na furada, mas me satisfez. Então o que o diabo está roubando? Ele está roubando sim, amados, a nossa capacidade de pensar. Você vai num culto, né? Eu fui pregar um dia numa praça pública, me chamaram, eu fui. Hoje eu penso 2 vezes para aceitar um convite desse. Eu fui. Aí cheguei na praça, uma multidão de gente, meu Deus, assustei, nunca tinha pregado para tanta gente. Aí eu estou começando a falar, eu nem comecei a falar, já tinha gente fazendo assim no ar, ó. Recebo, né? Eu falo, o que essa mulher está fazendo assim? Começava a falar, irmãos, nós. No nós ela já está assim. Pegando a bênção. Mas eu nem sabe o que eu vou falar, vai que não é a bênção. Por quê? Às vezes a gente está sendo motivado a sentir. A gente não está motivado a pensar. Essa é a razão que até hoje eu não adotei. A gente vê, não critico não, cada um tem o seu gosto. A gente não adota instrumental enquanto eu estou pregando. A primeira razão mesmo, de verdade, é porque eu me distraio. Está tocando e eu tenho que falar, eu não consigo. Então, o problema primeiro é eu. Mas segundo, eu acho que é muito emocional. Eu não quero fazer você chorar, a não ser que a razão leve você a chorar. Aí, tudo bem. Mas eu não quero mexer com as suas emoções, eu quero mexer com a sua razão.
Porque quando muda pensar, muda agir. Quando muda mentalidade, muda atitude. Aí sim, há transformações de verdade. Terceira capacidade que o diabo tem nos roubado. Agora escute essa. Talvez seja um pouco mais complicado, eu tentarei explicar. A nossa possibilidade da transcendência. Imanente, imanente, palpável, tocável, visível, imanente. Transcendente, está além. Não é tocável, não é visível, não é tocável. Vai além de mim. Nós, seres humanos, pela graça de Deus, somos imanentes, mas nós também somos transcendentes. A gente está aqui, todos nós, vendo um ao outro, mas a gente tem condições aqui de fechar os olhos e crer que o nosso Deus está nos ouvindo. E crer que o nosso Deus, que é transcendente, que está além de nós, e acreditar que Ele sim está nos ouvindo e nos abençoando. O ser humano tem essa capacidade. Eu tenho 1,74 m, não sei você, alguns menos, outros mais. Eu tenho 1,74 m. Mas diz a Bíblia que se eu viver só para sustentar este 1,74 m, eu sou louco. Eu sou insaciável. Este 1,74 m não há nada que o satisfaça. Não há nada que viver para ele seja a plenitude da vida. Eu preciso sim, para encontrar vida neste 1,74 m, sair dele. Eu olho para o transcendente, eu olho para quem que é maior do que eu, alguém que é mais poderoso do que eu. Quem? Deus. Eu olho para Ele, e porque há vida nele, recebo vida em mim. Portanto, quem vive em prol de si, quem só consegue enxergar si, quem só vê o seu próprio umbigo, vive sem viver. Na verdade é um morto que anda. Na verdade está faltando pouco para ser um zumbi. Porque nós não podemos viver, amados, em prol do nosso umbigo, em prol do nosso ego. Casamento. Veja o problema que é. Se eu pensar em viver para mim, o sujeito que vive em prol de si, o homem pensa, mulher, estou contigo enquanto você me satisfizer. Como é que é a palavra? Satisfizer. Eu estou contigo enquanto você me satisfizer. Parou de satisfazer as minhas vontades e desejos? Não quero você mais. Aí a mulher pode dizer, estou contigo também, mas enquanto você nutrir tudo aquilo que eu quero, porque eu vivo em prol de mim. Eu sou tudo, eu sou o centro, eu sou a cara. Então, estou contigo, mas desde que você me mantenha no centro. Se você me tirar do centro, parar de satisfazer a minha vida, eu te abandono. Aí está um problema. Sabe o que o diabo está roubando de nós? Está fazendo o mundo olhar só para o aqui, só para o agora, só para o eu. Aí o que o mundo está olhando? A gente acha que a nossa vida se resume só a essa. Você vê o que as pessoas estão querendo muito. Eu estou querendo ser famoso aqui, eu estou querendo sucesso aqui, eu estou querendo dinheiro aqui, eu estou querendo tudo aqui. Não estou falando que você não pode querer algumas coisas. Eu estou dizendo que a sua vida não se resume a esta aqui apenas. Paulo diz que se a minha esperança... Como é que é o texto? Se a minha esperança se resume apenas a este mundo, eu sou o quê? Eu sou o mais miserável. Miserável não é o que não crê. Infeliz não é o que não crê. É o que crê de maneira errada. Eu creio em ti, Deus, mas para que você, Senhor, satisfaça apenas esta vida. Deus diz, então você é um miserável, você é o pior dos piores, é o mais infeliz dos infelizes. Por que Deus? Porque você só espera para cá. Nós somos chamados para viver muito além disso, amados. Por isso que Paulo nos convida a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Por isso que Paulo nos convida a viver a vida aqui, pensando na vida no depois daqui. Porque embora eu seja imanente, mas eu também sou transcendente. Eu preciso de algo que seja muito maior do que eu mesmo. Este algo é alguém que é o Todo-Poderoso. Então, se eu viver em prol de mim, eu estou lascado.
O sujeito tem uma mulher, ele vai querer duas. Ele tem duas, vai querer quatro. Tem quatro, vai querer 8. Tem 8, vai querer 16. Porque esse aqui é insaciável. Aí eu preciso, sabe de quem? Eu preciso de alguém que seja suficiente para satisfazer as minhas necessidades emocional, psicológica, sobretudo da alma, que é o Senhor Jesus. Nele a plenitude de vida. Aí eu vou terminar. Como quarta coisa que o diabo tem sim roubado. Escute essa aqui. A responsabilidade pessoal de lutar contra os desejos carnais. Eu já vi muita gente e até me procurar no meu gabinete e falar: pastor, o senhor ora por mim? Oro. Qual a razão da oração? Ora para Deus tirar esse desejo, e às vezes a pessoa pontua o desejo. Desejo que não é bom, que não é bíblico, que não é saudável. E ela luta contra aquilo dali, ela diz: ora para Deus tirar, pastor. Amados, a gente até ora, mas dificilmente Deus tira. É como Paulo disse: Senhor, tira o espinho da carne, tira o espinho da carne, tira o espinho da carne. Por 3 vezes ele pediu. O judeu não pede 3 vezes, mas pediu, porque o espinho era cruel. Tira. Aí Deus olha para Paulo e diz: não, eu não tiro. Eu aumento graça para que o poder se aperfeiçoe na fraqueza. O que eu estou dizendo para você? Lutar contra os desejos carnais é algo que é nossa responsabilidade. Lá em Gênesis 4, Deus diz, você lembra em Gênesis 4, verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus diz para Caim, se todavia procederes mal, eis que o pecado já se aporta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Eu tenho um monte de desejo, que não é o que Deus quer que eu faça. O que eu tenho que fazer? Deus, tira o meu desejo? Deus, não é isso. Deus quer o quê? Que eu lute para que esse desejo não seja atendido, para que ele seja glorificado. Ô amados, onde Deus é mais glorificado? Senhor, tira o desejo, aí Deus vai lá e tira. Ou, Senhor, tira o desejo, aí ele não tira, e eu com a graça dele luto e nego o desejo. Onde ele é mais glorificado? Eu tenho certeza que é no último cenário. Eu tenho o desejo, mas eu não vou realizar o desejo, Pai, por causa de quem Tu és. Eu vou sacrificar a carne. Mas sabe o que o diabo tem dito para muita gente? Muita gente tem acreditado. Não. Pede a Deus para tirar. Se Ele não tirar, vive com Ele. Satisfaça. Peça a Deus para tirar o desejo que você tem por uma outra mulher, o desejo que não é sua, por outro homem que não é o seu. Pede a Deus para tirar os desejos que você tem aí pelos ambientes das redes. Pede a Deus. A Deus não tirou? Então pratique. O diabo está contra a Bíblia. A gente vai ter os desejos até o último dia da nossa existência aqui. A gente terá. Eu tenho, você tem. Agora, precisamos de quê então, pastor? Precisamos que a graça de Deus manifeste na minha vida, para que em Deus eu não obedeça e atenda os meus desejos. É o que as pessoas entendem equivocadamente de conversão. Quando eu sou convertido pelo Pai, quando Ele me converte, o velho homem não morre. O velho homem continua em mim. Quando regenerado fui, nasceu um novo homem, mas o velho continua. Por isso que, embora convertido estou, eu tenho desejos do velho homem. Eu gosto de fazer aquelas coisas que lá atrás eu fazia, eu gosto de pensar aquilo que lá atrás eu pensava, eu gosto de falar aquilo que lá atrás eu pensava. Está aqui o velho homem, continua em mim. Mas aí agora, só o que eu tenho agora? Agora eu tenho um novo homem que pode sacrificar este velho. O novo tem condições de dizer para o velho, não. Tem condições de dizer para esta carne, não. Coisa que quem não recebeu a nova vida não tem condição. Quem não recebeu nova vida, ele não tem condição de dizer não. Quando o Cristo veio, ele veio para nos libertar. Libertar para quê? Que tipo de liberdade? É que em Cristo a gente pode dizer não. A maior liberdade é dizer não. A maior liberdade é olhar para uma coisa que antes não conseguia dizer não, mas agora eu posso. Por que posso? Porque Cristo me deu esse privilégio. Amados, é responsabilidade nossa lutar contra o pecado. É responsabilidade nossa.
Aí sabe o que tem acontecido muito hoje? É que Jesus disse assim: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz: você pode vir, mas só venha depois de se negar. Negue você, aí vem. Aí sabe o que tem acontecido numa geração? As pessoas querem ir a Cristo sem negar-se. E estão querendo fazer de Cristo servo do seu ego. Então, Jesus, eu vou a ti, mas eu não vou negar o meu ego, não. O ego que o Senhor mandou eu negar, eu vou adorar. Então, satisfaça-o. Tudo que eu quiser, Senhor, o Senhor me dá. E, aliás, quem disse, tudo que pedirdes, eu te darei, não foi Jesus. Você lembra de Mateus no capítulo 4? O diabo olhou para Jesus e falou assim: tudo isto te darei. Falou para Jesus: se prostrado, me adorardes. Tudo isso eram as glórias do mundo. Tudo isso eu vou te dar, Jesus. Se prostrado, me adorares. Pois é. Amados, neguemos a nós mesmos. Ao ir a Cristo, devemos ir, mas sabendo que o eu agora tem que morrer. Por que morro, Senhor? Ao ir a ti, você deve morrer ao vir a mim, porque vida haverá em ti, que eu darei a você. Por isso que quem ganha a vida, perde. Quem perde, ganha. É a lógica inversa do Evangelho. Quando eu perco, isto é, morri para mim, Jesus falou: agora você vive, porque eu vivo em ti. Ah não, eu vivo para mim, Senhor, eu sou o dono da minha existência. Agora então você morreu. Você não tem vida nenhuma. Conclua a minha palavra. O que nós vamos fazer, pastor? João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos socorrer a parte B do verso. Se o ladrão veio para roubar, matar e destruir, Jesus diz: eu vim para dar a vocês aquilo que ele quer tirar. Em mim vocês têm vida. Em mim vocês não têm apenas vida, vocês têm vida em abundância. Enquanto ele quer tirar, eu quero dar. Enquanto ele está roubando de vocês, eu quero fornecer a vocês. Enquanto ele está tirando de vocês a plenitude, eu quero dar a vocês a plenitude. O que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos a Cristo, amados. Vamos a Cristo, porque o diabo está aí, tirando de nós a nossa humanidade. Mas Cristo também está, o Todo-Poderoso, que é maior do que o diabo, que é maior do que a morte, para nos dar vida e vida em abundância. Nele, a minha humanidade é restaurada. Nele eu posso amar. Nele eu posso pensar. Nele eu posso comunicar com o Pai. A minha transcendência está ativa. Nele eu posso vencer os desejos carnais. Porque Cristo é tudo que eu preciso.